Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez para juntos entrarmos na presença de Deus. Eu acredito que algo de bom vai acontecer na tua vida a partir desse momento, porque onde Deus está, todo mal, toda circunstância adversa vai embora. Então, por isso, hoje, durante esse programa, nós vamos falar de fé, vamos falar a palavra de Deus, vamos receber instruções de Deus para uma semana de sucesso, para uma semana de vitória. Onde você estiver, acredite que Deus vai te ajudar, vai aparecer, vai se mostrar onde você estiver para te ajudar. Por isso, eu quero que encorajo você. Durante esse programa, nós temos aqui um contato telefônico. Você pode entrar em contato conosco para enviar o seu pedido de oração. No final do programa, nós sempre oramos, nós sempre vamos ajudar você a receber aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. Então, por isso, você pode entrar em contato conosco. Mas caso você também tenha dúvida, caso queira saber mais a respeito da nossa igreja, caso tenha curiosidade em relação a algum assunto, em relação àquilo que nós vamos falar, se tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Estamos aqui à tua disposição para te ajudar no que for preciso. Hoje, nós temos aqui também um grupo de louvor e juntos nós vamos entrar na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus ele habita no louvor do seu povo. Então, o louvor é um protocolo que atrai a presença de Deus para se manifestar onde nós estivermos. Então, por isso, juntos nós vamos agora entrar na presença de Deus, louvando a Deus com algumas músicas. Caso você não saiba alguma dessas músicas, não há problema. Deixa esse ambiente, deixa essa força, vamos dizer assim, entrar aí na sua vida e você vai ver que o teu ambiente, o ambiente onde você está, vai ficar cheio da presença de Deus. Então vamos juntos cantar e louvar a Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos seus portões a Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos seus portões a Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões a Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões a Jerusalém. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva-te também. Agora eu vivo bem com Jesus e mais alguém. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você e mim também. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. E o crente vai orando e Jesus vai operando sinais e maravilhas aqui neste lugar. É isso mesmo, essas músicas são músicas alegres, músicas que lembram o dia da nossa salvação, lembra o dia da nossa libertação.
E quando nós cantamos estas canções, nós estamos lembrando Deus da sua fidelidade, lembrando a nós também, né, principalmente, de como Deus é bom, de como Deus é fiel, de como Ele é justo. E sabe, talvez você esteja passando por situações em que você até conheça Deus, até saiba quem Deus é, mas essa alegria que nós estamos cantando talvez tenha ficado amortecida, porque tem surgido problemas, tem surgido dificuldades, problemas têm aparecido. Sabe, diante de circunstâncias como essa, só há uma solução, é nós olharmos para Jesus, olharmos para a palavra de Deus. Acredita que Deus, Ele não é apenas uma coisa ou apenas uma religiosidade que não faz nada, que está de braços cruzados. Não, pelo contrário, Deus, Ele está pronto para nos ajudar. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Então, por isso, se você hoje decidir abrir o teu coração, nós vamos falar de fé daqui a pouco, e você vai ver que a fé é um braço que vai buscar tudo aquilo que Deus já prometeu no mundo do Espírito. E para nós ativarmos essa fé, é fundamental nós já prepararmos o nosso coração com essa atitude de que eu vou conseguir, de que Deus vai me ajudar, de que se Deus é por mim, nada vai ser contra mim. É criar em nós essa atmosfera, esse ambiente de que tudo é possível. E nós vamos cantar uma canção que diz exatamente isso. Olha para Jesus e não para os problemas. Mesmo que as circunstâncias se levantam, olha para Jesus. Mesmo que o problema fique maior, olha para Jesus, porque o Deus que nós temos, que nós servimos, é muito maior do que qualquer problema. Então, ouça essa canção e enche o teu coração de fé agora. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós, não atentando nós pras coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha pra palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva e ela jamais passará, e ela jamais passará, e ela jamais passará. Oh, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. É isso mesmo, olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. Olhar para Jesus é colocar a sua fé, a sua confiança naquilo que Deus diz na sua palavra. E sabe que quando nós temos essa atitude de colocar a mão, de tocar em Jesus, de agarrarmos a nossa fé na palavra de Deus, nós conseguimos sair do lugar onde nós estamos e entrar num ambiente de fé,
um ambiente em que nós estamos seguros. E por isso que nós ainda vamos cantar uma outra canção que diz Jesus, o maior dos nomes. E é fundamental nessa primeira parte, nesse começo do programa, o teu coração ser preparado para receber a boa palavra, a boa semente. O nosso coração é como um solo e a palavra de Deus é como uma semente. E quando nós cantamos louvores de fé, de alegria, quando nós também exaltamos o nome de Deus, que é o que nós vamos fazer agora, nós vamos adorar, nós vamos lembrar quem Deus é na nossa vida e como Ele se manifesta em nós. Então nós estamos preparando o nosso coração para que o nosso coração receba a palavra de Deus que vai transformar problemas em vitórias, vai transformar a nossa vida numa vida vitoriosa, numa vida feliz, vai trazer a nós uma convicção para o futuro, né? Então, por isso, nesse momento, abra o teu coração, deixa estas canções te ajudar a vencer, criando fé no teu coração. Então, vamos ouvir essa canção e volto a dizer, se você conhece, canta. Se você não conhece, apenas ouça e deixa essa música tocar no teu coração. Bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Jesus, Jesus, maior dos nomes. Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel. Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Vamos fazer uma oração nesse momento para que tudo aquilo que nós fizermos, falarmos a partir de agora, que entre no teu coração como uma boa semente que vai produzir frutos e que vai trazer libertação na tua vida. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante de Ti esse momento e todas essas pessoas que estão em direto conosco. E declaro que desde já as nossas mentes estejam libertas para ouvir e para, ao ouvir, compreender, colocar na prática tudo aquilo que o Senhor hoje vai nos ensinar. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade e te louvo por todos aqueles que estão hoje em direto conosco e que vão certamente experimentar da grandeza do Deus que Tu és, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, nós vamos hoje falar de fé. Domingo é dia de falar de fé. E antes de eu falar um pouco a respeito da palavra, eu quero só aqui encorajar você. Nós temos nessa programação, na programação do nosso canal, vários programas importantes e que fazem parte
do desenvolvimento de um cristão, né? Uma pessoa, quando ela decide entregar sua vida a Jesus, e se você ainda não fez isso, você poderá fazer hoje, na verdade, essa pessoa ela apenas iniciou uma caminhada. Essa caminhada ela tem um alvo. O alvo é nós irmos para o céu, é a vida eterna, é nós trazermos, vamos dizer assim, o céu, a presença de Deus para a nossa vida. Então, para isso acontecer, é fundamental nós mudarmos o estilo de vida, mudarmos a maneira de viver. Muitas coisas erradas acontecem na nossa vida, não é culpa do acaso, não é culpa do azar, da má sorte. Às vezes, as pessoas colocam a culpa dos seus problemas ou das suas dificuldades sempre nos outros. Mas a verdade é que a grande parte dos problemas que acontecem na nossa vida é resultado das nossas escolhas, das decisões erradas que tomamos. Porque tomamos decisões erradas, acabamos por ter consequências ruins. É lógico que essas escolhas erradas é derivado a vários problemas, a várias limitações. Mas quando nós decidimos aprender a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática, essa palavra, a palavra do conhecimento, a palavra de Deus, ela excede a inteligência humana. Ela excede se você estudou numa escola mais fraca ou mais forte. Ela excede se você teve uma educação numa família estruturada ou não. Quando nós colocamos a palavra de Deus, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós ganhamos, vamos dizer assim, somos nivelados no nível não natural, mas no nível sobrenatural. Então, quando você adquire esse conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus, você passa a ter uma sabedoria que ela está acima da tua capacidade cognitiva, vamos dizer assim, da sua capacidade intelectual. Por isso que nós na igreja, quando falamos da palavra de Deus, nós sempre dizemos, né, que não importa o problema, não importa o país onde você mora, ou no teu caso, não importa qual a cidade ou a região que você está, o que importa é se Deus é com você ou não, se Deus está te ajudando ou não. E para Deus me ajudar, eu vou precisar ajustar certos comportamentos ou certas atitudes que eu tenho de acordo com a vontade de Deus. Então, onde é que nós olhamos e onde é que nós conhecemos a vontade de Deus? É na palavra, na Bíblia. Deus deixou esse livro, vamos dizer assim, que é a palavra dele, que é a Bíblia, como um manual de instruções, um manual do fabricante. Por isso que nós na igreja, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos é de acordo com a palavra de Deus. E nesse programa não é diferente. Tudo que nós falamos aqui está 100% de acordo com a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns programas aqui nesse canal que têm o objetivo de te ajudar a entrar nesse caminho, a seguir esse caminho de fé. Um desses programas é o Grupo Familiar, que é toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Você pode entrar em direto aqui nesse programa para você aprender as bases do cristianismo. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o diabo, que são anjos, quais são as características de uma pessoa que anda com Deus. Ou seja, você consegue ter ali ensinamentos, é um ambiente, quase que um ambiente de amigos que estão ali falando a respeito de vários assuntos e vão aprendendo junto a respeito dessas bases que são fundamentais para criar raízes fortes, né? Quando nós olhamos para uma árvore, a árvore ela tem a parte que se mostra, que são as folhas, né? A copa, né, da árvore, que tem os frutos, mas a árvore também tem a parte de baixo, e a parte de baixo é a parte mais importante da árvore, porque é lá que tem a sustentação, né? É onde a árvore se mantém agarrada ao chão, mas também é das raízes que vem o alimento. Então, quando você ouve estas palavras, ouve esses ensinamentos, vai adquirindo esse conhecimento, mesmo que venha ventos temporais, mesmo que venha a crise, mesmo que venha o tempo ruim, você vai se manter de pé porque tem raízes fortes. Então, fica aqui o meu conselho para você. Temos vários outros programas aqui nesse canal, como Preparação Diária de um Cristão, que é sempre pela manhã. Tem outros programas na parte da noite. Um deles também é o Lutar Até Vencer, que é um programa de batalha espiritual. Então, eu deixo aqui
estas sugestões, né, para que você, durante a semana, mantenha-se conectado com Deus. Nós também temos o canal no YouTube, e nesse canal do YouTube você tem os programas disponíveis, eles ficam lá à tua disposição para você poder ouvir, poder tirar suas dúvidas, para criar uma fé forte, uma fé sustentável no teu coração, uma fé que transforma problemas em vitórias, uma fé que faz as coisas acontecer. Então, eu dou essa sugestão e fico muito feliz se você der ouvido a esta sugestão, porque isso vai mudar a tua vida para melhor, certo? E agora eu quero falar um pouco da área financeira, e na área financeira é a mesma coisa. Quando nós falamos de dinheiro na igreja, para muita gente, falar de dinheiro na igreja é uma espécie de tabu, porque as pessoas olham para a igreja como um local apenas para falar de salvação ou para falar de coisas religiosas como amor, paz, perdão. Mas a verdade é que quando nós falamos de dinheiro na igreja, estamos falando de algo que é tremendamente espiritual. Não falamos de dinheiro à maneira do mundo, porque quando nós aprendemos da área financeira lá fora, no mundo, nós aprendemos no sentido de ter segurança, no sentido de poder conquistar coisas, adquirir coisas, ter acesso a bens, poder ter uma vida mais regalada, vamos dizer assim. Quando nós falamos de dinheiro na igreja, o foco não está aí. Quando falamos de dinheiro na igreja, o foco está numa guerra espiritual. Há uma guerra. Nós estamos numa guerra real. Não é guerra entre dois povos, não é guerra entre dois países, ou por causa de um minério qualquer, ouro, diamante, ou seja lá o que for. Nós estamos numa guerra espiritual. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para um relacionamento. Deus criou o homem para estabelecer uma ligação direta com ele. E quando o homem desobedeceu a Deus, ele abriu as portas da terra para que o diabo entrasse. E o diabo, quando entrou, esse ser espiritual que é inimigo de Deus e que por consequência também é inimigo nosso, porque nós somos filhos de Deus, somos a família de Deus, o diabo, ele tenta de todas as formas cumprir o objetivo principal dele. A Bíblia chama o diabo de ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. Então, por que eu estou dizendo que quando nós falamos de dinheiro na igreja, estamos falando de uma guerra? É porque o diabo que está aqui na terra, ele de todas as formas vai se opor à igreja, vai se opor a Deus. Todos aqueles que decidem andar com Deus vão sofrer ataques, vão sofrer retaliações. Por quê? Porque é uma manipulação, é um jogo de interesses, em que o diabo quer mostrar que andar com Deus é mal, que andar com Deus não funciona. E por isso que a igreja, durante muito tempo, ela, por não ter o entendimento e não ter a revelação na área financeira, andou de mãos estendidas, dependendo do Estado, dependendo de esmolas, dependendo, de certa forma, do favor dos outros. E essas pessoas que ajudavam a igreja acabavam por manipular a igreja, acabavam por fazer da igreja, vamos dizer assim, um instrumento de manipulação. E quando nós falamos que falar de dinheiro é uma guerra, é nós falarmos do mundo do espírito, é falarmos de algo espiritual, é porque quando nós aprendemos pela Bíblia os segredos de Deus para a área financeira, nós passamos a ser libertos do sistema deste mundo, que quer dominar a igreja, que quer escravizar a igreja. E graças a Deus que nós temos homens que tiveram essa revelação, e um desses homens que teve essa revelação e que tem ensinado essas revelações é o líder da Igreja Manaus, o apóstolo Jorge Tadeu, que há mais de 40 anos fala o Evangelho, prega o Evangelho em mais de 50 países onde nós temos igrejas, e por onde ele tem passado, tem ensinado a respeito dessas revelações, seja através de livros. Temos aqui alguns livros que são importantes para ajudar nesse conhecimento. Um desses livros é esse, que é o livro Acerca de Finanças, em que o apóstolo aqui nesse livro ensina segredos importantíssimos. Não está relacionado à gestão, não está relacionado a mais, menos, dividir, não é isso. Quando fala acerca de finanças, está falando a respeito de um entendimento, de uma mentalidade que nós precisamos desenvolver em relação
a vontade de Deus para a nossa vida. E um outro livro que o apóstolo escreveu é esse livro, 7 Passos, assim, né? 7 Passos para Castigar o Diabo, que na verdade, tirar a luz, isso, 7 Passos para Castigar o Diabo, que é um livro que é muito importante, porque é exatamente aqui o apóstolo explica a respeito disso que eu estou falando, que nós estamos numa guerra, e nessa guerra, durante muito tempo, a igreja ficou refém, ficou acuada, a igreja sempre estava no fundo da rua, no pior local, as pessoas que frequentavam a igreja muitas vezes eram pessoas que não tinham voz, eram pessoas excluídas na sociedade, e hoje nós estamos vendo o evangelho sendo pregado, estamos vendo as pessoas que seguem a Deus vencendo financeiramente, adquirindo, vamos dizer assim, posições ou tendo acesso a posições mais altas de influência. Por quê? Porque decidiram colocar a palavra de Deus em prática. E como que nós podemos, vamos dizer, ter acesso a essas bênçãos ou a esse projeto de Deus para a nossa vida financeira? Acreditando primeiramente naquilo que a palavra de Deus diz. Por isso a Bíblia, esse livro aqui, está cheio de promessas para a área financeira. Muita gente sofre porque desconhece a vontade de Deus na área financeira. Muita gente, mesmo dentro da igreja, tem muita dificuldade financeira, muitas vezes porque desconhece as promessas de Deus na área financeira. E a Bíblia está cheia de promessas. Por exemplo, uma das promessas que a Bíblia fala, diz que Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. Olha que coisa, Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. A Bíblia fala que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Independente do país onde você está, ou da cidade onde você está, ou da região onde você mora, Deus, Ele quer suprir todas as suas necessidades. Mas estamos em crise. Mas há corrupção no governo. Mas o dinheiro que deveriam ter dado a mim foi parar na mão do outro. Olha, esquece isso, sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para te abençoar, mesmo num país corrupto, mesmo numa situação de guerra, de briga, mesmo numa situação de engano. Deus, Ele é poderoso para te ajudar. Basta você colocar a tua fé nos métodos de Deus. Muita gente não consegue, mesmo dentro da igreja, ser abençoado financeiramente por, primeiro, desconhecer a vontade de Deus e, segundo, porque não praticam um método de Deus. Para eu vencer, eu vou precisar fazer as coisas à maneira de Deus. E a maneira de Deus é usando o nosso dinheiro como uma semente. A Bíblia fala em Marcos 4:26 que tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Tudo que um agricultor ele quer colher, ele vai precisar primeiro semear. Não existe colheita sem semeadura. Não existe receber sem primeiro dar. Então, o que Jesus nos ensina em Marcos 4:26 é que se nós decidirmos agir, ter fé, acreditar no método de Deus, então Deus que é poderoso, Ele vai conseguir pegar nisso que nós damos a Ele, multiplicar e devolver para nós boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. É o que faz a terra, né? Um agricultor coloca uma semente na terra e passado um tempo aquela terra devolve para o agricultor uma colheita que é muito maior do que a semente que ele deu. E assim também é na área financeira. Quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, não é para pagar as contas da igreja, não é para você, como caridade, ajudar a igreja. Não, nós estamos numa guerra. E nessa guerra, quando você entende, quando nós entendemos isso e trazemos os nossos dízimos e ofertas, nós estamos, vamos dizer assim, no mundo do espírito, a libertar a nossa vida financeira do sistema deste mundo. Por isso, independente da região onde eu esteja, se está boa, se está mal, eu vou vencer não por causa da região, mas por causa da fidelidade de Deus e da bênção de Deus na minha vida. A Bíblia conta um exemplo, que é um exemplo de um homem chamado Isaac. Isaac, ele viveu nos tempos antigos, né, da Bíblia, ele era filho do Abraão da Bíblia, né, aquele que recebeu uma chamada lindíssima de Deus de estabelecer um novo povo, uma nova nação, que seria guiado e guardado por Deus. E Isaac, ele viveu numa época em que tinha crise, assim como hoje.
As crises não são de hoje. As crises já são e sempre vão acontecer. Já foram, são e sempre serão. E o Isaac, a Bíblia fala que ele teve uma ideia. Como ele via as pessoas migrando para outros países, ele também, eu vou sair de onde eu estou e vou migrar para outro país. E a Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac e falou para ele, Isaac, não saia desta terra, porque eu prometi ao teu pai, e as mesmas promessas que eu fiz para o teu pai, eu vou cumprir na tua vida. Faça apenas aquilo que eu disser. E a Bíblia diz que o Isaac ficou. O Isaac não migrou para o país onde os outros todos estavam migrando. Ele ficou naquela terra e a Bíblia fala que Isaac semeou naquela terra. Isaac era um agricultor e ele fez o que ele sabia. Semeou. Pegou numa terra seca, semeou naquela terra seca, e a Bíblia fala que o Isaac, naquela terra seca, teve uma colheita 100 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa que estava naquele lugar semeava e dava ali um fruto murcho, um fruto sem grande beleza. Já o Isaac, a plantação dele era a mais bonita, era a mais forte, era a que tinha mais resultados. E ele ficou tão rico, que as pessoas que estavam lá começaram a invejar, começaram a criar um certo repúdio. Por quê? Porque ele ficou tão poderoso. Deus fez transferência de riqueza dos ímpios, vamos dizer assim, daquelas pessoas que não queriam saber nada com Deus e que estavam com a cabeça em migrar e ir para fora. E Deus fez dele um homem poderosíssimo. E sabe qual que foi o segredo do Isaac? Vamos lá em Gênesis e eu vou encorajar você na tua Bíblia. Aí em casa, se você não tem Bíblia, você pode baixar essas Bíblias através dos através da loja digital, né, da loja do Android ou da Apple. Você tem lá as Bíblias e procure uma Bíblia, qualquer Bíblia, e vai lá em Gênesis capítulo 26, no versículo 12, você vai ver um segredo importantíssimo. Gênesis capítulo 26, versículo 12, a Bíblia diz assim, olha, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, o segredo do Isaac não foi a inteligência dele em semear, não foi a terra, não foi a técnica que ele usou, não. O segredo do Isaac foi que o Senhor cooperou com ele. E aqui está um segredo para todos nós. Se hoje você decidir agir de acordo com a palavra de Deus, acredita que Deus vai o abençoar, Deus vai cooperar com você, e independente de onde você esteja, numa situação ruim ou numa situação boa, numa região que está passando por dificuldades ou não, se você colocar a tua confiança em Deus, agir, semear, acredita que Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Então deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje ouviram esta palavra e decidiram agir, decidiram semear. Nós sabemos que tu és um Deus que faz transferências dos ímpios, dos injustos, daqueles que não querem nada com Deus, para aqueles que decidem obedecer a tua palavra. E nós acreditamos, nós aceitamos, nós recebemos pela fé esta promessa, vamos agir e por isso a nossa vida financeira vai mudar em nome de Jesus. Amém e amém. Então você que fez essa oração e aceitou essa palavra, decida agora agir. Nós vamos, enquanto cantamos uma canção, passar aqui embaixo na tela uns dados bancários. E enquanto passa esses dados bancários, você pode fazer a tua oferta, pode enviar a tua semente, quer seja pelo QR Code ou quer seja pelos dados que estão aí embaixo do Pix. Pode enviar para nós a sua oferta e essa oferta vai ser o start de uma mudança, de uma transformação. Muitas pessoas já têm feito isso e têm enviado seus testemunhos e nós temos nos alegrado porque Deus tem aberto portas e aberto caminhos para a vida de muitas pessoas. E você pode ser o próximo. Então decida hoje agir e certamente a tua vida financeira vai mudar em nome de Jesus. Meu Deus, segundo as suas riquezas,
dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Você que hoje agiu, fez conforme a palavra de Deus, acredite agora que a tua vida vai mudar. Fique firme, não desista, não pare, não ceda. Pelo contrário, seja persistente em fazer conforme a palavra de Deus diz e você vai ver que a tua vida vai mudar. Se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais a respeito disso que nós estamos falando aqui, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, enviar a sua dúvida ou até mesmo falar com um dos nossos pastores. Nós estamos disponíveis para falar com você e para te ajudar naquilo que for necessário. Nós agora, antes de nós orarmos, porque hoje nós vamos orar também por todos os pedidos de oração que temos recebido, durante a semana nós temos pessoas específicas que oram por esses pedidos de oração e que lutam por você no mundo do Espírito, para que todos esses problemas se resolvam. Mas antes de nós orarmos, eu quero ensinar um pouco, falar um pouco a respeito de fé. Porque fé é muito mais que um sentimento, fé é muito mais que um estado de espírito. Fé é uma força que vai buscar no mundo do espírito tudo aquilo que Deus já reservou para você. Fé é muito mais que uma sensação, é muito mais que eu estar num ambiente. Fé é algo que traz resultados, que faz as coisas acontecer. E sabe, quando nós falamos que o mundo está de mal a pior, que as situações estão ruins, saiba que há uma solução, e a solução é nós confiarmos em Jesus. A Bíblia fala que Jesus, para nós que estamos em Jesus, né, que nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador e recebemos Jesus na nossa vida, nós passamos a ser novas criaturas. Embora o mundo, embora as circunstâncias estejam contra nós, vamos dizer assim, nós, porque somos filhos de Deus, porque somos novas criaturas, nós temos acesso a uma proteção, nós temos acesso a uma força. E por isso, quando nós falamos da fé, na verdade, ela nos dá acesso a todos os direitos que temos. Quando nós falamos de direito, o que é direito? Direito são as promessas que Jesus foi lá na cruz e conquistou para nós. Jesus, quando foi à cruz, ele pagou o preço da nossa libertação, da nossa saúde, das nossas finanças, da felicidade da nossa família. Jesus, quando foi à cruz, ele pagou toda essa dívida, ele foi ao inferno. Jesus, ele foi castigado, foi moído. A Bíblia fala que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ou seja, cada chicoteada que Jesus levou, ele estava tomando sobre ele todo o pecado da humanidade, toda a dificuldade, toda a adversidade que o diabo e que o mundo possa trazer contra a vida de uma pessoa. Então, quando nós falamos de direito, isso é direito às promessas de Deus. Eu tenho direito a ser tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho direito a uma família feliz, eu tenho direito a uma vida próspera, eu tenho direito a ser feliz, a ter sucesso. Agora, para eu ter acesso a esses direitos, eu preciso de uma coisa chamada fé. E a Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, que podemos até abrir, se você, novamente, volta a dizer, se você tem uma Bíblia, qualquer Bíblia, mesmo você que é católico, você tem acesso à Bíblia, você pode ir lá em 1 João e você vai ver que o que eu estou falando aqui está escrito lá também. 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, a Bíblia diz assim, olha:
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, essa fé que nós estamos falando aqui hoje, é ela que nos faz vencer o mundo, é ela que nos faz vencer os problemas. Agora, fé não é uma coisa abstrata. Fé não é um sentimento. Fé são procedimentos que eu preciso fazer. E o primeiro procedimento que eu preciso fazer primeiro, é saber que a fé é um braço. É um braço, como se fosse algo que eu utilizasse para buscar. Por exemplo, num grande armazém, se tem algum produto que está num andar de cima, ele vai precisar de um guindaste, de alguma coisa que vá até lá, buscar aquilo e trazer para o solo. A mesma coisa, quando nós falamos de fé, fé é como se fosse um braço que vai no mundo do Espírito buscar tudo aquilo que Deus já prometeu, tudo aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz. A Bíblia fala em Efésios, nós podemos abrir as Bíblias, Efésios no capítulo 1, no versículo 3, nós aprendemos algo importante ali, a respeito de fé. Em Efésios diz, no capítulo 1, versículo 3, que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui nós vemos que, através de Jesus, nós temos nos lugares celestiais um armazém com todas as bênçãos que nos são necessárias, que nos são devidas. E a forma que nós temos de ir até este armazém não é de forma física, não é alugando um caminhão, não é contratando uma transportadora. A forma que nós temos de ter acesso a esse armazém é através da fé. Então, por isso, quando nós entendemos que a fé é um braço que vai lá no mundo do Espírito buscar tudo aquilo que Deus prometeu, nós passamos a visualizar isso, nós passamos a entender, então as coisas não vão acontecer por acaso, as coisas não vão acontecer porque sim, não, as coisas vão acontecer porque eu vou precisar manusear esse braço para trazer lá do mundo do Espírito tudo aquilo que já é meu. Então, por isso, quando nós aprendemos a respeito disso, que é um segredo, na verdade, que aquilo que Deus prometeu já está à minha disposição, nós até mudamos a nossa maneira de orar. Muita gente tem uma atitude, muitas vezes, errada. E eu não estou aqui criticando ninguém, mas o objetivo é nós aprendermos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes nós lidamos com Deus como se fôssemos bebês, né? Achamos que Deus vai se comover pelo nosso choro, ou por nós fazermos jejum, ou por nós orarmos. E muitas vezes criamos ali um ambiente que parece que Deus é ruim, é mau, que eu estou chorando, eu estou clamando, eu estou fazendo campanhas, propósitos com Deus. E por mais que a pessoa faça isso, parece que as coisas não vêm, parece que Deus é chato, parece que Deus é o mal. Mas a verdade é que Deus, quando, por exemplo, você compra um telefone, esse telefone ele vem com um manual de instruções. E para você usar o telefone, você precisa fazer as coisas de acordo com o manual. O telefone ele não vai se ajustar ao teu jeito. Eu vou falar com o telefone ao contrário. Eu vou falar com o telefone desligado. Eu vou tirar uma foto com o dedo na frente da câmera. Ou seja, ele não vai se ajustar a você. Para você tirar melhor proveito do telefone, você vai precisar se ajustar à forma que o telefone tem de operar. A forma com que o telefone foi fabricado para funcionar. E a mesma coisa é em relação à fé. Fé não é a minha maneira. Fé não é a tua maneira. Não adianta eu querer orar, insistir e clamar e jejuar e tentar comover Deus para uma coisa que Ele já definiu uma forma de se fazer. Então, quando nós falamos de fé, fé é nós entendermos isso, que Deus estabeleceu uma forma, um trilho.
em que se nós andarmos por esse trilho, então nós vamos ter acesso ao armazém de Deus. Se nós fizermos a nossa maneira, olha, pode acontecer, pelas misericórdias de Deus, assim como um pai. Um pai muitas vezes olha para o filho e o filho está ali todo babado, todo ranhoso, né? Chorando e tal. E o pai muitas vezes fala assim, pronto, vamos lá, para ver se ele para de chorar, ajudar. Mas não é isso que o pai gostaria. Por exemplo, imagina num jantar em família, um jantar de domingo, ou um almoço de domingo, com toda a família, e o filho está ali na mesa chorando, eu quero frango, eu quero a limonada, eu quero o macarrão. Então, mas por que você não pega? É só esticar o braço, vai lá e enche o teu prato e come. Muitas vezes, quando é um bebê, a mãe até faz isso. Agora, se é um filho grande, a mãe e o pai vão ficar até chateados, vão ficar até tristes de ver um marmanjo com esse tipo de atitude. E a mesma coisa é espiritualmente. Quando nós recebemos Jesus, é lógico que nós oramos e Deus ouve a nossa oração, porque nós não sabemos melhor. Mas o objetivo é nós ganharmos essa fé e esse entendimento em fazer as coisas à maneira de Deus. E quando nós passamos a fazer as coisas à maneira de Deus, então Deus prontamente, Ele vem ao nosso socorro. Por quê? Porque nós temos acesso aos armazéns de Deus. Então, é isso que eu quero hoje encorajar você. Mais uma coisa, fé, ela vem por ouvir e ela é liberta por agir, por falar e agir. Quando nós falamos de fé, a fé do tipo de Deus está 100% baseada na Bíblia. A fé, ela ultrapassa a nossa educação, ultrapassa o país, a nossa cultura. A fé é uma cultura que vem de Deus. É um estilo de vida que é a maneira de Deus. Então, quando você decide agir pela fé, é importante a primeira coisa, ouvir a palavra. Por quê? Porque é essa palavra que vai produzir fé no nosso coração. Nós vamos falar mais disso num próximo programa, mas é importante você entender isso hoje. E segundo, a fé ela é liberta, a fé sai por falar e por agir. Falar o mesmo que Deus fala. Nós até nas semanas anteriores tivemos uma série que falamos a respeito do poder das palavras e vimos que o falar é algo que traz posse. Quando nós falamos, as coisas acontecem. Então, quando nós falamos, quando nós agimos, nós estamos libertando a nossa fé. Então, por isso, hoje, conforme eu disse, é um programa em que nós ganhamos fé, é um programa que nós encontramos Deus, é um programa em que nós fazemos as coisas à maneira de Deus e óbvio que Deus ele vai aparecer na tua vida. Mas é importante você fazer as coisas à maneira de Deus. E hoje, para fazer um resumo, primeira coisa qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus nessa área da minha vida? Antes de orar, antes de fazer qualquer coisa, vamos saber primeiro, qual é a vontade de Deus? O que está escrito na palavra? Está doente? O que Deus fala a respeito disso? Está com depressão? O que Deus fala a respeito disso? Tem doença na família? O que Deus fala a respeito disso? Nós temos livros para te ajudar, você pode entrar em contato conosco e nós vamos arranjar forma de fazer esses livros chegar até você, para você adquirir esse conhecimento. Nós também temos programas aqui durante a programação desse canal que fala a respeito e que te ajuda a adquirir fé em certas áreas da tua vida. Mas a base é essa. Qual é a vontade de Deus? Depois que eu sei a vontade de Deus, eu agora vou usar a minha fé, que vai ser um braço, que vai lá no mundo do Espírito, buscar isso que Deus promete e traz até mim. E nós fazemos isso através da oração da fé. E é isso que nós vamos fazer agora. A oração da fé. A oração da fé consiste não é em pedir, não é em chorar, porque se eu sei que Deus já tem isso disponível para mim, eu não preciso ficar chorando. Eu vou, pela fé, como um braço, buscar aquilo que Deus prometeu. E o trajeto, vamos dizer assim, o que faz esse braço mover, vai ser nós fazermos essa oração da fé, que consiste em receber, não é pedir, é receber aquilo que Deus
já prometeu para a nossa vida. E quando fazemos essa oração, então Deus envia do céu tudo aquilo que Ele já prometeu para você, certo? Nós vamos cantar uma canção antes de nós orarmos, para você também se preparar aí desse lado, para nós também recebermos aqui todos os pedidos de oração. E depois nós vamos fazer a oração da fé. E você aí desse lado vai ficar firme, vai mentalizar a promessa de Deus, vai mentalizar que aquilo que você fez como pedido de oração é da vontade de Deus te libertar disso, e por isso você vai pela fé receber. Ouça essa canção. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Então, porque Deus está aqui, nós vamos fazer essa oração da fé. Então agora feche os teus olhos onde você estiver, para você se concentrar, e eu vou orar com você. Você pode até repetir comigo essa oração. Fala assim comigo: ó Deus, pela fé, eu recebo agora tudo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Eu recebo agora a semente da minha libertação nesta área. Com o braço da fé, eu vou buscar nos armazéns de Deus tudo aquilo que já é meu, em nome de Jesus. E deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago agora diante de Ti todas estas pessoas que hoje entraram em contato conosco, fizeram pedidos de oração. E pela fé, eu ordeno no nome de Jesus que toda muralha, todo impedimento em relação a elas receberem agora, caia por terra em nome de Jesus. Que todo impedimento que quer atrapalhar o plano de Deus na vida dessas pessoas, que caiam por terra agora. E eu falo cura, libertação, transformação de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Sabe que fé não é esperança. Esperança muitas vezes é a pessoa ver algo tão longe, tão distante, parece que nunca vai acontecer, mas fica ali mantendo um sentimento de que pronto, um dia vai acontecer. E fé não é isso. Fé é sim você esperar, é sim você nem sempre ter acesso imediato, mas fé é você ter a certeza de que aquilo que você orou, aquilo que você recebeu pela fé, já é teu, mesmo vendo ou não, mesmo sentindo ou não. Por exemplo, uma pessoa, quando era criança em casa, em família, nós às vezes pedíamos pizza, né? E ligávamos para a pizzaria e olha, queremos uma pizza assim, assim, assim. E a partir do momento que desligávamos o telefone, a família toda se mobilizava em preparar-se para receber a pizza. Então era arrumar a mesa, era colocar os pratos, era pegar os copos, os talheres, tirar a Coca-Cola do congelador. Ou seja, era preparar tudo, porque quando a moto lá fora apitasse, buzinasse, nós recebíamos aquela pizza e comíamos em família. E sabe que quando nós falamos de fé é a mesma coisa. Quando você orou agora, nesse momento que você orou, do céu já foi despachado, vamos dizer assim, aquilo que você orou, a bênção. Então agora é você ficar firme, ficar à espera, né? Ficar com essa
motivação, com essa expectativa de que aquilo que você orou já está a caminho. Então, por isso, todos os dias, acredita que já é teu. Acredita que aquilo que Deus prometeu já está a caminho. Não ceda. Amém? Também quero encorajar você, para te ajudar, participe na nossa programação. Por exemplo, de manhã temos um programa que é o Preparação Diária de um Cristão. E nesse programa, durante meia hora, tem ali pessoas que vão te ajudar a orar, a confessar a palavra de Deus, e isso vai ajudar você a ter acesso mais rapidamente às promessas de Deus para a tua vida, certo? Então, essa é a palavra de Deus e eu tenho certeza que algo de bom já está acontecendo na tua vida. E agora, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma última oração, que é a oração de salvação para todos aqueles que hoje estão assistindo esse programa e que desejam entregar as suas vidas a Jesus. Não é entregar a vida a uma religião ou uma igreja, mas é entregar a vida a Jesus, reconhecendo o plano de resgate que Deus fez por você. Jesus veio à Terra, morreu para que hoje eu e você tivesse tenha vida e vida com abundância. Então, por isso, para você receber Jesus, basta você confessar com a boca. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus com a boca e acreditar no coração será salvo. Então, faça essa oração comigo. Fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu te agradeço, ó Deus, porque hoje, pela fé, eu tenho acesso à minha salvação. Te peço perdão porque eu falhei e te agradeço, ó Deus, porque hoje eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém? Então, você que fez essa oração, acredite que a partir de hoje a tua vida vai mudar. Deus entrou e onde Deus entra, há uma transformação. Nós vamos encerrar aqui o nosso programa. Quero encorajar você a entrar em contato conosco, caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo você que fez essa oração da salvação, pode entrar em contato conosco para nós te acompanharmos, para nós orarmos com você, para nós também te auxiliarmos naquilo que for necessário. Então pode entrar em contato conosco, 24 horas esse número está à tua disposição para te ajudar no que for necessário. E no próximo domingo estamos aqui para mais uma vez termos um encontro com Deus. Deus te abençoe e até o próximo programa. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Porque eu ando no caminho da vitória. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte,